foi entregue hoje o barco de Jesus. Vocês estão parecendo, não? Certo? Então, pessoal, nós pensamos alguma coisa sobre como vai o nosso trabalho na paróquia. E claro que nós poderíamos falar muitas coisas sobre como vai esse trabalho na paróquia. O problema grande que a gente tem na igreja é saber o que é paróquia. Às vezes, talvez seja mais fácil falar do que é uma comunidade nova, porque uma comunidade eclesial de base, com todas as coisas acontecendo, que aí a gente perde o que seria paróquia. Às vezes as pessoas pensam que paróquia é o prédio da igreja matriz, que se faz lá. Não. A paróquia, gente, é um local determinado na diocese, que é a igreja particular do povo de Deus, onde nós fazemos lá a nossa caminhada. Não de uma forma isolada, mas em comunhão com a diocese. E a diocese em comunhão com a Igreja Universal. Então, primeiro, nós não somos um grupo isolado. Nós não fazemos aqui, não podemos fazer de qualquer jeito. Nós precisamos estar em comunhão com toda a igreja, tanto da nossa diocese. A primeira nossa responsabilidade é com a igreja da diocese. E depois com a Santa Sé. Se a gente fosse ser assim, Caxias mesmo, tá? A nossa comunhão seria a diocese e a Santa Sé. Porque não existe na estrutura mesmo uma coisa assim que a gente tem que estar ligado à conferência. Mas é claro que todos nós também devemos estar em comunhão com a nossa igreja do Brasil. Então, a nossa comunhão com a igreja da diocese, a nossa igreja do Brasil e a Santa Sé. Mas, então, é a igreja que está a serviço do reino de Deus onde nós estamos. Não é porque uma coisa esteja acontecendo que não tenha sido o conselho pastoral, o conselho paroquial, uma assembleia ou um grupo que não tenha organizado, que a gente não possa perceber que ali esteja acontecendo o reino de Deus. Se não foi nem onde nós se preparou, mas a gente vê um sinal do reino ali acontecendo, então nós precisamos apoiar, porque a igreja era para estar a serviço do reino de Deus. Então nós precisamos também saber que reino é esse. A gente vai falar de paz. São Paulo fala ali em Gálatas sobre os frutos do Espírito Santo, que os frutos do Espírito é a paz, a alegria, o longo ânimo. Nós podemos pensar nas bem-aventuranças para pensar na manifestação do sinal do reino de Deus. É interessante também que na própria igreja nós temos diversas teologias sobre o sinal, mas biblicamente falando, o sinal do reino é uma coisa positiva. Porque se é uma manifestação do Cristo, é uma coisa positiva. O Cristo não vai se manifestar para falar de desunião, de discórdia, de briga, no sentido mais, vamos dizer, só de discórdia por discórdia, porque também isso é o Evangelho. Eu vim colocar, não é? Espada, problema de pai, mãe e filho, mas no sentido, é um outro sentido. Mas essa desunião é porque alguém procura a verdade, o outro não está procurando. Então, assim, onde acontece a verdade, a justiça, o amor, o reino de Deus está acontecendo e nós precisamos apoiar esse reino que aí está. Então, assim, a igreja é para estar a serviço. Então, em geral, tudo que nós fazemos por amor ao Cristo, por amor ao reino, isso diz, aqui dentro da paróquia, diz respeito à paróquia. Agora, também não é porque eu esteja assumindo um grupo de fé, tá? Que necessariamente eu seja paróquia, porque é um grupo que está a serviço do reino, em comunhão, não é assim de qualquer maneira. Nós precisamos dar braços dados, nós precisamos, por exemplo, de uma assembleia dessa, se fazer presente, porque já que é o momento máximo que a gente tem de caminhada pastoral, a gente tem que valorizar. Então, a paróquia é um local onde nós servimos a Deus e devemos também beber para poder oferecer para os outros. Com as diversas formas a gente tem na igreja, diversas maneiras de viver, diversos carismas, né? Mas procurando viver essa comunhão. Nem sempre a comunhão é fácil. Nem sempre a comunhão é fácil. A gente precisa de oração, discernimento, né?
tem que ter humildade, a gente tem que saber reconhecer os erros, ter uma certa abertura, mas o importante é que a gente tenha abertura. Sem abertura que não dá para caminhar, se a gente se resolve se fechar, a coisa fica difícil. Então a gente precisa dar as mãos para que esse reino aconteça. Mas foi muito bem colocado ontem pelo Padre Watson sobre o objetivo da Igreja do Brasil, que deve ser a partir de Jesus Cristo a missão. Então eu queria pensar o nosso serviço na paróquia, como vai ou como está, contrastando com o próprio nosso Senhor, que é com Ele, em relação a Ele, que nós devemos fazer o nosso serviço. Nós precisamos atualizar a missão de nosso Senhor. Então, sobre essa situação de como está o nosso serviço na paróquia, eu não queria falar tanto de defeitos ou de problemas, ou de coisas pequenas ou de coisas grandes entre nós. Eu queria apresentar para vocês, mais uma vez, a proposta de nosso Senhor, e que essa proposta possa nos provocar, no sentido que, se a gente não está muito nessa linha, a gente precisa tentar ver o que a gente precisa mudar, se é claro também, ou se convence que o que é dito aqui vai ser dito ou está sendo dito, é aquilo que realmente é mais interessante daquilo que o Espírito Santo está nos pedindo, certo? Pensando então na pessoa de Jesus Cristo, eu vou falar sobre as coisas, algumas partidas da comunidade, algumas coisas que aconteceram. Nesse momento agora nós estamos, o Amor do Pai passou uns 3 anos aqui no prédio, e eles estão alugaram uma casa para a comunidade. Nós estamos reassumindo esse prédio, a paróquia. Já foi, antes do próprio Amor do Pai vir para cá, existiam vários projetos que não eram projetos bem voadores. Algumas vezes acho que temos que fazer umas coisas voadoras, mas as coisas não funcionaram. E sempre eu pensei, porque eu sou professor de faculdade de tecnologia, eu pensei, não faz um cursozinho lá, uma básica, pessoal. Mas infelizmente a gente acaba só ficando de pensar e não faz a coisa prática. Quando foi essa semana, de domingo para segunda, e a gente pensando já como é que nós iríamos trabalhar aqui no prédio, e pensando eu retomei essa possibilidade da gente fazer um espaço de informação dentro desse prédio. Então, eu tive um sonho, eu vou contar o sonho, eu vou contar assim, as coisas, tem umas coisas que são informações de bastidores, mas eu vou dizer, eu tive um sonho à toa, né, que eu vi um barco passando, transparente, muito parecido com os barcos que tem no Rio Sena, a nossa querida Graça, há poucos dias esteve lá, né, passou no Réveillon lá, assim, bem pobre, né, lá no Rio Sena, no Torre Eiffel, esse negócio todo. Ela estava nesse barco de vidro. Eu vi um barco passando e uma igreja protestante fazendo um jantar, passeando no rio, né? Eu fiquei olhando para aquele jantar. Eu achei um negócio tão maravilhoso. Rapaz, naquela igreja protestante, para fazer um negócio legal, diferente. Aí se eu pudesse fazer isso na paróquia que eu estou. Mas eu fiquei pensando no sonho, eu estou invejando o pastor, eu estou invejando o pastor, e assim, mas que coisa. Mas depois eu me lembro que no sonho eu falava com esse pastor, ele estava mostrando os vitrais da igreja, que eu nem gostei muito, mas eram os vitrais bem grossos. Ele disse que custaram $8.000 esse padre, quando eles vão trazendo fora. Eu fiquei assim, eu falei para meu pai Mel, ele disse assim, o pastor estava te humilhando, padre. Então assim, eu me admirei naquele negócio. Quando eu acordei, o sonho me levou para um raciocínio bem diferente, de algo que tinha a ver com a minha vida. Eu acordei e fiquei pensando naquele barco. Aí eu parei aqui na Santa Luzia. Rapaz, eu vou propor para a gente colocar lá naquele prédio de Santa Luzia o barco de Jesus. E vamos pensar tudo que é ligado a barco. E também eu me lembrei muito que algumas pessoas que vão fazer roteiros na Terra Santa, em Jerusalém, eles quando vão para o Mar da Galileia, que é o mar que está representado aqui, eles têm lá um momento
que vão no barco e celebram a missa dentro do barco. Uma vez que passou na canção nova, naquele projeto AHM, exatamente essa experiência. Eu sabia que tinha, mas eu nunca tinha visto com meus olhos, né? E eu vi exatamente a missa no barco dentro do Mar da Galileia. Eu disse, rapaz, que coisa mais fantástica, né? Porque é uma maneira da gente se transportar mesmo aquele tempo, aquele momento que Jesus Cristo andava pela Galileia e andava pregando o Evangelho. E disse assim, isso aí é uma coisa maravilhosa. Aí quantas e quantas vezes eu já pensei nesse barco na Lagoa do Amparo? Tá? Desde que eu estou aqui, eu penso nisso. Mas a Lagoa do Amparo, ela é de pouca vazão, não tem essa estrutura para fazer um negócio desse. Se eu estivesse conformando rezar a missa nas margens, né, mesmo da lagoa. E eu falei esse negócio para a Graça segunda-feira. E disse que queria então alugar um barco na praia para a gente fazer uma experiência de oração lá. Rapaz, eu falei para a Graça segunda-feira. Quando foi, eu acho, terça-feira, quarta-feira, ela já tinha alugado um barco, já tinha pago uns bilhetes lá para ver se olha que coisa mais absurda é essa. Quando foi? Sexta-feira foi? Quinta. Quando foi quinta-feira, nós fomos com um grupo que a Graça disse ver o roteiro para poder ver esse roteiro e ver o que nós temos que fazer no Senhor da comunidade, para não chegar só lá de casa sem saber o que vai fazer. Então nós já fomos lá fazer esse passeio. Eu disse assim, que coisa, eu me senti essa coisa muito rápida, uma coisa muito veloz, e nós estávamos sem data para marcar esse passeio. Não sei se fosse lá em abril ou se fosse no próximo sábado. Como a Graça resolveu de uma forma tão rápida, eu senti meu coração, não, nosso Senhor está querendo urgência nessa coisa. Nós não vamos ficar jogando a coisa lá para frente, para frente, para frente. Vamos também, é interessante que foi proposto aqui nele, nos objetivos da igreja, né? Tem que ser decisões rápidas, tem que ter agilidade, a gente tem que fazer assim, protelando, não faz as coisas. Então, isso assim, nós vamos marcar esse passeio logo no próximo sábado. Vamos terminar nossa assembleia lá, né, gente? E vamos botar a coisa para frente. Eu apresentei a proposta na terça-feira do Conselho Pastoral da Santa Luzia. Eu senti que houve uma acolhida. Algumas pessoas já ficaram pensando e repensando como é que nós iríamos fazer. Então a nossa ideia concreta é: nós vamos transformar a estrutura desse prédio, nós vamos fazer como se nós estivéssemos no barco, certo? Vai ser decorado dentro dessa perspectiva que vai ser o barco de Nosso Senhor. Por isso mesmo você poder botar aquele tapete ali no corredor, não é à toa não. Eu pensei assim, se fosse um deck de navio, era um negócio mais arrumadinho, né? Aquele tapete do noivo lá naquele negócio. E nós vamos depois decorar essas salas, depois se tiver ideias, vamos botar o painel aqui representando aquele do lado de fora, vamos ajeitar, e vamos dar uma arrumada, uma vida diferente nesse local. E o barco vai funcionar, a proposta, com vários cursos que nós vamos oferecer de formação para a comunidade. Nós já estamos com o primeiro curso, no final vocês têm folhinha já, né? Tem, Daniel? Curso da ilha? Não tem. No último final de semana de fevereiro, de 27 a 28 de junho, de fevereiro, se não me engano, nós vamos ter aqui nesse mesmo horário na Assembleia Paroquial o primeiro curso com a professora Aina, que é a primeira mulher doutora em Bíblia aqui na igreja do Ceará, da Nova Jerusalém. É uma pessoa maravilhosa. Então ela se ofereceu para dar um curso na gente de introdução à Bíblia e dos profetas, que é o que nós queremos estudar ao longo desse ano também nos grupos bíblicos que nós vamos continuar. Então nós vamos apresentar para a paróquia esses modelos de formação, e quem quiser também propor, oferecer um curso para o barco, nós estaríamos dispostos a, por exemplo, Bonifácio, já falei com Bonifácio, o Alisson que dá uns cursos aí para nos oferecer. Se alguém quiser fazer esse oferecimento, nós vamos fazer uma mínima grade de 2 meses e depois vamos aumentando a grade. O que é a grade? A grade é os dias, os tipos de curso, as pessoas que vão dar,
para que as pessoas possam se organizar. Também dentro do barco, nós já pensamos em três sentidos que estão aí, que vocês estão registrados no papel, né? E que nós vamos ter 3 momentos de barco mesmo lá na praia para orar e pedir a fusão do Espírito Santo para nossas pastorais. Que o primeiro que eu estou falando é o próximo sábado. Então, pensando no barco, nessa ideia do barco, os meninos fizeram para nós esse visual maravilhoso e coloquei aqui no chão um pequeno, vamos dizer, mapa, a ideia, para que seja o mar da Galileia. E coloquei algumas cidades, eu consigo o microfone agora. Então nós estamos aqui no mar da Galileia, certo? Às vezes vocês tiverem uma Bíblia aí, talvez a Bíblia tenha mapa, vocês podem se localizar no mapa da Bíblia, para poder facilitar. Vocês prestem atenção. Nós estamos nessa região da Mar da Galileia, e essa região então é a Galileia. Tá? É o Mar da Galileia. A Galileia é uma região mais para o norte, mais para o sul é a região da Judéia. Nós temos o Mar da Galileia que desce um braço, que é o Rio Jordão, ele desce para o sul que vai dar no Mar Morto. Lá no Mar Morto, o que é Mar Morto? Ele tem tanto sal que não tem vida. E a pessoa diz lá, a pessoa cai no Mar Morto e fica boiando. Você ia para cá, estava por lá já. Está precisando ir, né? Então, você já arrumou todo mundo por aí. Então, assim, a pessoa fica boiando, porque devido ao sal, a pessoa não afunda. Então, nós estamos aqui com o Mar Morto. Então, nós temos ali, ó, Jerusalém é mais ao sul. Na verdade, Jerusalém é quase no limite entre a Judéia e que era para ser o norte, que era para ser Israel, essa região que está a Galileia. Então nós temos Jerusalém. Nós temos do lado de cá, Nazaré. Tá? Temos Nazaré, temos o Monte Tabor, temos aqui Cafarnaum, temos aqui Gabanunda, temos Cesaré, Genezaré, temos a região da Galileia. Essa região é de judeu. Os judeus vivem por aqui. Mas aqui nós temos a região pagã, que tem Sidônia, que tem Tiro, e que tem aqui outra região mais para o norte subindo, Cesaré e Filipe. Então vocês prestem atenção, vou fazer só uma vez para cá, isso aqui,